Fala pessoal, começando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês a análise aí dos índices setoriais aqui dentro da nossa Bolsa Brasileira e também aí analisando os contextos de alguns ativos que eu acho que está interessante para se acompanhar durante a semana, tendo aí a oportunidade para se fazer bons negócios dentro da Bolsa, beleza? Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha para ajudar o nosso trabalho aqui e ajudar o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas. E deixa aqui também um comentário, se você tem um ativo aí que a gente quer, que vocês querem que a gente analise, deixa aqui nos comentários o ativo e o tempo gráfico desejado, que eu trago análise aí para a próxima semana, beleza? E se você aí também aproveitou, conseguiu, né, pegar aí boas oportunidades nos ativos com base nos estudos, nas análises de contexto que eu trago aqui para vocês nos vídeos todos os domingos, deixa aqui nos comentários qual foi esse ativo, como foi é, como foi a oportunidade, se conseguiu desenvolver, conseguiu conduzir o trade, gerenciar, né? Comenta aí para a gente poder ter um pouco mais de interação, beleza? Dito isso, vale lembrar que no nosso site capitalismo.com.br já tem um cupom aí de até 50% de desconto nas nossas assinaturas, tá? Então entrando lá no capitalismo.com.br já tem aqui essa parte que mostra aqui que o desconto é válido até o dia 13 de junho. Então vocês conseguem ter bastante aí informações gratuitas no nosso site para estar conhecendo os nossos produtos, tá? Então aqui tem tudo, tem aqui os especialistas, vocês conseguem ver os planos também aqui na aba em cima de assinaturas, beleza? Dito isso, vamos lá para o gráfico então, que é o que realmente aí interessa. Começando pelo Ibovespa, tá? Ibovespa fechou a semana em alta, tá? Fez aqui um novo movimento de alta, né? Para quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que a gente estava projetando esse espelhamento aqui para cima, né? Esse espelhamento aqui, olha, não estava considerando o pavio desse topo, né? Cravou o nosso último alvo lá em 117.390 pontos, tá? Para quem já vem acompanhando aí o panorama, já está mais em linha aqui com a análise, tá? A gente segue com espaço para ir testar o topo histórico com 120.800 pontos, né? Que é esse outro nível aqui em cima, que seria o topo histórico, no caso, mas tem a possibilidade aqui de uma correção, né? Já tem um movimento aqui esticado, um movimento forte. Acho mais provável a gente ter um movimento corretivo, igual a gente teve aqui nessa ocasião. Ó, correção, aqui teve uma correção, né? Que veio até aqui esse fundo. Aqui também uma correção. Então, sequência de movimento de fundos ascendentes. A expectativa é que a gente possa ter uma correção até para essa região aqui dos 115 mil pontos, que é o último nível de resistência, que acabou sendo rompido no final da semana passada, e agora abre espaço aí para se formar um novo suporte aqui em cima dessa região, tá? Segue a expectativa de alta aí para o Ibovespa. Já o índice imobiliário, a gente vê que seguiu ainda um movimento de alta durante a semana, mas já vem demonstrando um pouco de fraqueza agora, tá? E é normal por conta do tamanho do movimento, a gente tem uma demonstração aqui de uma possível formação de topo, né? O papel que o índice, na verdade, que se desenvolveu forte após romper a resistência de acumulação lá nos 700 pontos e caminhou aí até o próximo nível, né, que a gente vinha comentando que era aqui, acabou passando direto com uma correção curta, que foi essa região, fez um novo pivô e agora está demonstrando aí um pouco de fraqueza, indicando que a gente pode ter um movimento de correção que seria normal e voltar a testar esse antigo ponto de resistência agora como um suporte, tá? Então bastante atenção que a gente pode ter em movimentos corretivos, tá? Índice de consumo também conseguiu romper o nível-chave de resistência sem muita dificuldade nos 3.000 pontos, passa a mirar a região dos 3.280, mas também começa a demonstrar um pouco de fraqueza no movimento, né? O pavio indicando aí que pode ter também uma correção, e aí o ponto mais chave de suporte aqui dentro desse contexto é voltar a retestar os 3.000 pontos que eram importante resistência aqui, e agora passa a ser um nível importante de suporte numa possível correção aí do índice de consumo, tá? Índice de consumo, imobiliário, índice financeiro também seguiu em alta durante a semana, né? Olha, bonito movimento bem técnico, tá chegando próximo do seu alvo lá em cima, né? Que eu comentei na região dos 12.000 pontos, é um nível chave aí de resistência, podendo aí entrar uma correção, tá? Mas o índice financeiro, diferentemente dos outros, não está demonstrando fraqueza ainda.
ou seja, tá com cara de subir aqui, vir testar os 12.000 e aí possivelmente nessa região demonstrar um pouco mais de fraqueza, tendo em vista que é um nível de resistência aí bem importante e está vindo de um movimento já esticado, podendo entrar uma correção também no reteste dos 12.000, 12.200 pontos e aí fazer um movimento corretivo que também seria normal aí, nada demais, tá? Já um índice que vem chamando bastante atenção é o IEX, acionou aí um novo pivô de alta, fez um forte movimento durante as duas últimas semanas, né, 3 últimas semanas, e começa a mirar alvos ainda mais para cima, tá? Saindo de um contexto geral de uma grande consolidação, né, onde a gente tem esse nível da consolidação aqui, olha, como a extremidade de resistência e o suporte foi aqui embaixo, né? Essa região de suporte. Então, ó, basicamente uma consolidação aí de médio prazo e tá aqui está sendo rompida aí para cima e com isso surgindo boas oportunidades nos ativos dentro do setor aí de elétrica, beleza? E mate, rapidinho. Aqui, né? Não indicador, vamos excluir. Ajustar esse aqui. O IMAT está querendo armar um pivô de alto índice, mas ainda não conseguiu, né? Tá batendo cabeça nesse nível aqui de resistência. No rompimento da região dos 5.600 pontos, abre aqui um pivô de alta. Opa! Dentro do índice do IMAT, tá? Movimento 1, rompeu canal de baixa, testou aqui como suporte o antigo nível de resistência, deixando a formação de um fundo ascendente, expectativa aqui no rompimento dos 5.600, aciona um novo pivô de alta e passe a buscar a região lá dos 5.800 pontos, tá? Dito isso, vamos aí para os ativos, até para a gente não demorar. REC V3 é um dos papéis que eu acho que está interessante, né? O papel vinha trabalhando aqui dentro de um canalzinho de baixa, deixou aqui um fundo duplo, olha lá, fundo duplo. A gente tem, cadê? Ó, fundo 1, fundo 2 no mesmo nível, rompimento do... Deixa eu colocar assim, que eu acho que é melhor. Ah, não, assim mesmo. Rompimento do topo entre os dois fundos, acionamento aí de um topo, ou de um topo não, perdão, de um fundo duplo. A gente tem projetado aqui esse fundo duplo para cima. Primeiro alvo, região dos 19,50, depois 20,32, depois lá faixa dos 20,85 e o alvo principal voltar para esse antigo topo que deu início a esse último movimento, né, que se desenhou esse canalzinho de baixo, que seria lá voltar para a região dos R$ 22, tá? Então não acho aí difícil do papel chegar lá na faixa dos R$ 22, se claro ele der sequência nesse movimento de alta. Aqui o ponto de entrada está um pouquinho acima, né? Ele acabou andando aí na sexta-feira. A entrada é na região dos 18,20, vejo uma boa oportunidade, né? Agora está em 18,46, então se ele fizer um repique, retestar esse antigo topo aqui, olha, dos 18,20, que é o nível bom para a entrada, acho uma boa oportunidade. O stopzinho aqui no fundo, olha, fica o stopzinho de 3,5%, tá? Por conta da volatilidade do mercado, eu prefiro deixar um pouco na volatilidade e colocar meio ponto abaixo, tá? Então na faixa dos 4%, o stopzinho em REC V3 na região dos 17,47, 45, né? O primeiro alvo, deixa eu medir aqui, 20. Primeiro alvo é de 7,10, né? Então mais do que 1,5 para 1, quase 2 para 1, só a parcial. É claro que você pode optar por fazer a parcial de 1 para 1, mas quando o stop ele é um pouco mais curto, né, que você aumenta ali por conta da volatilidade e o espaço para o ativo andar a favor, seguindo o contexto atual, que é mais provável que ele vá para cima, né, porque foi acionado um fundo duplo, lógico que ele pode falhar e tudo, mas aqui o contexto, por enquanto, é que ele segue apontando para cima, e o alvo aqui de 100% desse fundo duplo não está muito longe, está 7% acima, então nesse caso você consegue acabar fazendo uma parcial aí quase 2 vezes o tamanho do seu risco inicial, e com isso tirando o risco da operação, para aí tentar levar para a região de 1,618 ou 200%, né, se você quiser seguir os alvos desse fundo duplo, ou ir trabalhando, gerenciando a posição, tentando levar até a região dos R$ 22 lá no topo principal, mas claro, antes disso, tirando o risco, vai fazendo uma parcial entre 1 a 2 entre 1 a 2 vezes o tamanho do risco, tá? Então aqui ele fez um pivôzinho, né? Olha, ele rompeu esse nível
de suporte, ou de resistência, perdão, né? Ó, rompeu esse topo. Ele vem de um movimento bem clássico, olha, tá bem bonito. O papel é um movimento de alta correção em 2 candles, pivô, junto com o rompimento aqui do fundo duplo que eu comentei, né? Então tem a confluência de dois padrões bem interessantes, que é o acionamento de um fundo duplo, que gera alvo em 100% do rompimento entre o fundo e topo. E também aqui um pivôzinho de alta acionado, que gera alvo lá na região dos R$ 20 aí para REC V3. Tá? Dando uma olhada pelo semanal, a gente vê claramente a possível formação de um fundo, tendo em vista que o papel acabou sofrendo bastante nos últimos meses e a gente pode estar aqui na formação de um fundo. Né? Pelo semanal fica ainda mais claro esse candle aqui de rejeição em zona de fundo, né, que a gente conhece como uma possível reversão de tendência que já foi acionado pelo semanal. A entrada foi no rompimento da máxima da semana retrasada e o stop na mínima também foi uma opção, tá? Para tentar carregar esse movimento até a região lá dos 22, tá? Então está bem alinhado aí o diário com o semanal e acho bem interessante REC V3. Camil também acho bem interessante, papel que veio trabalhando num forte movimento de queda, aí parou nessa região de fundo aqui do 6,40, fez aqui uma região de acumulação e rompeu para cima, gerando expectativa aí para vir testar esse antigo topo aí na faixa dos 8,010, tá? Então também acho interessante Camil, né, que seria a entrada no rompimento da máxima dessa barra de quinta-feira, né, entrada aqui nessa região, o stopzinho de volatilidade ali de 5,5% vai ficar aqui nessa região aqui, olha. A parcial de 1 para 1, a próxima dessa nível, do primeiro nível, na verdade, de dificuldade que o papel tende a sentir. E aí tentar carregar até o alvo principal na faixa dos 9,11, tá? Que foi esse topo aqui, olha, que originou toda a queda, né? Foi esse topo que originou toda essa queda aqui, né? Então ele fez aqui um padrão de acumulação em fundo, né? Porque está rompendo para cima. Se tivesse feito um rompimento para baixo, seria uma distribuição. Mas ele está rompendo para cima. A expectativa é que, se seguir no movimento, ele consiga retornar para cá, né? Por um movimento simétrico, retestar o topo que deu início a toda essa movimentação aí, tá? Então, o Camil 3 também acho interessante. A entradinha seria aqui na região dos 7,60. Por quê? Estoparia todo mundo que tentou vender. Aqui, ó, tá vendo? Aqui ele deixou um candle desse, não perdeu aí depois não conseguiu romper a máxima. Os vendedores aqui se deu certo. Aí aqui de novo deixou um candle assim, olha, não foi feito o rompimento da máxima, ele deu sequência para baixo. Aí aqui de novo, ele deixou um candle desse, ele perdeu a mínima, só que ao invés dele vir para baixo igual ele fez nas duas últimas vezes que ele fez aqui dentro desse movimento, ele deixou um candle aqui de dúvida, ou seja, no rompimento dessa máxima, tentando pegar não, né? O stop dos vendidos aqui, ele pode aí acabar fazendo um movimento direcional para cima, tá? Então a entradinha em 7,60, o stopzinho de 5,5% na região do 7,18. Você tem mais do que 1 para 1 também aí até o primeiro nível de dificuldade para pensar em fazer uma parcial e tentar carregar até os R$ 9, tá? Acho bem interessante. Pelo semanal a gente vê mais clara ainda a possível fuga dessa zona de congestão, apontando aí para cima, né? Ele fez o rompimento dessa congestão aqui, olha, para cima, gerando expectativa aí de um movimento de alta no curto prazo. Então, gráfico diário aí com o gráfico semanal alinhados, tentando pegar um início de um movimento de alta. Acho interessante também Camil 3, tá? A SB3 é outro ativo que inclusive é do setor de elétrica, que eu comentei com vocês que é o setor que está mais forte no momento, né? O papel, se a gente tirar o zoom aqui, olha, a gente vê também um longo processo aqui de acumulação, né? Olha, um longo processo de acumulação nessa região, onde o ativo ficou preso entre esse range, né? Ficou preso entre esse range no suporte dos R$ 9 e resistência aqui dos 10, conseguiu romper, né? Conseguiu romper, olha o forte movimento que fez. E seguindo a teoria de Dow,
né? Ele fez aqui o primeiro movimento de alta, está corrigindo, formação de bandeira, né? Formação de bandeira, então o mastro projetado para cima dá o alvo lá na região dos 15 reais. Né? E o mais legal disso tudo é que se a gente for para o semanal, a gente vê a confluência de onde estava marcado o outro nível chave. O primeiro era aqui embaixo, tinha um segundo intermediário aqui nessa região, olha, que aqui também era um ponto importante, só que é bem da onde ele está fazendo o processo de pullback, tá? O processo de pullback. Então ele saiu desse primeiro nível, caminhou até o segundo, tá fazendo o processo de correção, que também se formou uma bandeira, que é um padrão de continuação do movimento prévio. E a continuação, assim, é um movimento mais provável, é que ele continue o movimento prévio, tá? Qual que é o próximo nível? Aqui em cima, a região dos 15,50. Só que se a gente pegar, né, lá pelo gráfico diário, ficar mais simples de dar uma olhada, a gente pegar e projetar esse mastro para cima, olha, né, esse início de movimento, essa bandeira de alta em ASB3 e o mastro aqui projetado para cima do rompimento dessa bandeira, o alvo dá lá em confluência com esse mesmo valor, ou com o mesmo nível lá do semanal. Então, de novo, a gente tem duas fractais de tempo, que é o caso do diário e do semanal, alinhados para uma mesma direção dentro de um ativo, na verdade, num ativo dentro do setor de elétrica, que é o setor que está demonstrando mais força nesse momento de mercado. Então, acho bem interessante esse papel aí, ASB3. Lembrando que no panorama aqui, a gente já tinha comentado desse papel aqui, olha. Ele estava fazendo o mesmo processo aqui embaixo, um movimento de alta ainda dentro de congestão, só que o que chamou a atenção foi que na hora dele cair, igual ele fez todas as vezes lá na congestão, que eu tirei o zoom, olha lá, aqui ele fez uma formação de bandeira e veio para romper esse nível de resistência. Né? E aí fez até um movimento bem explosivo, tendo em vista aí o tanto de tempo que ele ficou em acumulação. Né? Então, quanto maior for a acumulação, quando o preço ele consegue sair para uma das duas extremidades, seja para baixo daquela acumulação ou para cima, ela tende a fazer um movimento mais direcional e forte, pelo tanto de tempo que ela ficou acumulando força naquela região. Tá? Então, aqui a entrada em ASB3 é no rompimento da máxima de quinta. Então, seria a entrada na região de 12 com 60, né? 12,60 a entradinha. O stop aqui embaixo da bandeira ficaria de 5%. Também daria mais um espaço, deixaria entre 5,5% a 6%, tá? Por conta da volatilidade e tendo em vista o tamanho do upside aí desse papel, né? Jogando lá para cima no Master Bandeira nos 15 reais, tem um upside aí de 19%, tá? Então acho bem interessante a SB3, tá? E aí para fazer a parcial você pode espelhar um movimento mais curto para ter uma noção aqui de alvos, né? Entre esse fundo de correção ao rompimento do topo de bandeira, você tem aí esses alvos projetados. E é o primeiro alvo, que é lá em 1618, do ponto de entrada de 12,60, já é aí, olha, uma parcial, você tem um upside aí de 5,83, então é basicamente 1 para 1, e até o alvo de 200%, que geralmente é o que eu utilizo como base na ferramenta do espelhamento, é um upside de 8,5%. Então, quase 2 para 1 também, aí tendo em vista o tamanho do stop de 5,5% a 6% de SP3. E aí, no alvo desse espelhamento, é até 14,21, seria 12,77, tá? E aí você pode, né, quando o ativo chegar aqui, você sobe o stop para o preço de entrada, tira o risco da operação e vai tentando carregar até lá próximo do alvo final, se claro, graficamente o ativo for demonstrando força conforme for subindo, se realmente subir, né? Porque ele também pode acionar o trade nessa região, perder força e vir para cá estopar. Ao invés de ir para cima, ele faz uma volta aqui para essa zona de suporte, tá? É o mais provável? Por enquanto não, tá? Por enquanto não. Segue, enquanto não mudar o padrão aqui que ele vem de movimento de alta, a expectativa maior é que ele faça um movimento seguindo o movimento prévio, tá? Então a SB3 aí acho bem interessante o papel, um belo de um upside, pivô de alta aqui no indicador também do IFR, o TPV acima da média móvel de 50, lá em cima, ou seja, força predominante aí
né? O fluxo comprador segue sendo de compra, o ativo não está sobrecomprado pelo estocástico de 10 períodos, tá? Pelo estocástico lento de 10 períodos. Então, acho bem interessante aí a SB3, tá? SAPRE 11 também é um outro ativo que eu acho interessante, já comentei aqui acho que 2 ou 3 vezes no panorama. Ele ainda não rompeu esse nível de resistência, ainda sigo acreditando nesse papel, na sequência aí de movimento de alta, né? O papel que deixou aqui um fundo, aí fez um movimento de alta, deixou aqui a formação de um novo fundo, fez um movimento de alta, e agora no meu contexto aqui, ele está com a formação de um novo fundo ascendente, a expectativa é que ele siga aí esse movimento aqui de alta, tá? E a gente tem alvos lá para a região dos 22,45 e depois 23,42, tá? A entradinha seria bem no rompimento aqui mesmo, na região de 21 e 25, o stopzinho aqui no fundo, stop técnico, stopzinho de 5,89, primeira entrada aqui, ó, 5,92, então 1 para 1, e depois tem um upsidezinho aí de mais 10,45 no alvo de 200%, que ainda é a projeção de toda essa acumulação para cima, né? O que eu fiz aqui foi projetar entre esse fundo de consolidação ao rompimento desse nível aqui, olha. Né? Então tá projetado isso para cima, olha. Eita. Tá projetado isso para cima. O rompimento entre esse fundo e esse topo projetado para cima, a gente tem o alvo lá em 1618, depois o de 200%, e pela análise de contexto, outro nível chave do papel é a região aqui dos 24,90. Né? Então, do ponto atual, aí é um upside de 17%, né? Que seria ele caminhar até a região dos 24,55, que é o topo aí principal, que deu início à sequência do movimento de baixa. Né? Olha, foi o repique aqui ó, de toda essa queda, aqui foi o topo do repique, depois ele entregou essa grande movimentação, ficou aqui um longo período, né, médio para longo prazo aqui em acumulação, sem direção, e agora conseguiu romper o nível chave, né, o primeiro nível chave aqui dos 19,80, que era esse antigo ponto aqui importante de resistência, e aí testou aqui como suporte, ó, entrou força compradora, então sequência aqui, o mais provável é que ele dê sequência nesse movimento de alta. Então também acho interessante aí SAPRE 11, tá? Se a gente olhar pelo semanal, a gente vê claramente aí uma possível correção lateral, né, que é uma correção no tempo, onde a expectativa maior é que ele siga o movimento prévio, nesse caso aqui, de alta, tá? E olhando pelo semanal, fica ainda mais claro a questão daquele alvo lá em cima nos 24, porque, tá? Se a gente olhar aqui para a esquerda do gráfico, né, então olhando aqui para a esquerda do gráfico, a gente vê que depois desse nível aqui de resistência, qual que é o próximo nível chave que ele tende a querer caminhar? É esse aqui, ó. Porque tem basicamente um vácuo aqui, né? Entre esse topo aqui embaixo. Ele fez um movimento praticamente em linha reta. Então, se ele consegue se manter aqui, olha, né? É difícil até ele conseguir romper, tá vendo? Olha o tanto de tempo que ele ficou abaixo desse nível, né? Mais de anos, ó. Começou em fevereiro de 2021 e foi até maio de 2023. Então, 2 anos aqui de acumulação. Aí ele conseguiu romper esse nível chave de resistência, testou aqui como suporte, tá vendo? O mesmo nível que era resistência aqui como suporte. E tá com cara aí de seguir esse movimento de alta, que nada mais seria do que projetar esse primeiro movimento, né? Essa congestão aqui, que seria uma correção lateral, para a continuação desse movimento de alta aí projetando esse primeiro movimento, tá? Então um belo de um upside aí para SAP3 também, e novamente aí duas fractais alinhadas diária e semanal, o que aumenta a expectativa do trade seguir a favor do movimento ainda de alta, tá? E se não seguir tem um stop, simples, tá, pessoal? Ó, o NIP6 também, volto a trazer ela aqui porque é interessante, o papel que trabalhou aqui por um longo período dentro de um canal de baixa, trabalhou aqui um longo período dentro de um canal de baixa, conseguiu pela primeira vez romper esse nível de resistência do canal, fez um movimento de baixa que desenhou uma bandeira, ou seja, um padrão que pode ser um padrão, pode ser não, né? É um padrão de continuação do movimento prévio, então imaginando aqui a formação de um fundo ascendente junto com um padrão de bandeira, a gente tem um fundo aqui
esse movimento primeiro de alta, correção, testando o antigo ponto de resistência desse canal de baixa, agora como suporte, né, que é essa formação de um fundo ascendente, e pegando aí, projetando esse mastro para cima, gera alvos aqui na região de 79,50, que vai em linha aí com o antigo ponto de resistência e troca de polaridade, que foi aqui em cima, né, ó, onde o ativo caiu, perdeu uma zona aqui de suporte, voltou a testar como resistência, né? Olha, como é uma zona importante, olha bastante de teste que teve aqui. Então ele conseguiu romper esse canal de baixa, o primeiro nível de dificuldade tende a ser essa região de 79,50 e também que vai em confluência com o Master Bandeira aqui de Unip 6, né? Ó. Assim fica mais fácil, né? Ó. Movimento mastro de alta correção, já até foi acionado a bandeira aqui. Esse movimento projetado para cima dá sim lá nessa região. Tá? Então aqui já foi acionada a entradinha, a gente tinha comentado aqui embaixo, né, no 70, aqui como já foi acionado, talvez se a gente tivesse uns 2 dias de correções aqui, né, sei lá, deixasse 2 candles assim aqui, e aí tentar pegar no rompimento aqui desse topo, o stopzinho aqui nessa região, tá? O stopzinho aqui nessa região, e aí você faz a parcial aqui de 1 para 1 até o espaço dos 79,60 ou tenta ir carregando até aqui para fazer uma parcial, tirar o risco da operação, né? Eu vou só projetar aqui para vocês verem, ó. O pessoal às vezes tem dúvida, então eu vou projetar para deixar na tela os números, né? Quando é assim, esse 618 aqui da projeção, quando o movimento não é tão longo, igual da primeira perna ser muito grande, eu não gosto muito de levar ele muito como referência, tá? Eu prefiro usar o 100%. O 100% dá acima ainda daquele nível, tá vendo? Do 79,50, ele fica lá nos 80. Então é um upside aí de 10,35 e um stopzinho levando em consideração a entrada de 72 com 71, um stopzinho aqui embaixo de 68,83, 5,33 de stop para um espaço até o primeiro nível de resistência de 9,21, considerando o alvo de 100%, seriam 10% de upside. E aí, claro, você tem aí um espaço de 2 para 1 o tamanho do seu risco, para poder fazer a parcial e depois tentar carregar 3, 4 vezes o tamanho aí desse risco no papel, tá? Se a gente olhar pelo semanal, a gente vê a formação de um fundo e um possível pivô de reversão aí para curto prazo, tá? Então é um papel que se desenvolver bem, ele pode aí tranquilamente voltar a caminhar lá para a zona dos 89, 90 reais. Então você acaba tendo aí a possibilidade de ficar exposto com um risco pequeno e um upside aí, nesse caso aqui, de 5, 6 vezes o tamanho do seu risco para conseguir carregar e gerenciar aí uma posição em um NIP 6, tá? Então acho bem interessante o NIP 6 também. CSNA também acho interessante, tá? Que seria aí no rompimento aqui dos, né? Aqui seria até pelos 60 minutos, olha, um pivô de alta. Movimento de alta, correção em cima do nível de resistência que foi rompido. E se vier para romper topo aqui, expectativa aí que faça um movimento de alta, seguindo aí a sequência de uma formação de um fundo ascendente, visando pegar o retorno de alta aí de CSNA, que é um papel que acabou sofrendo bastante nos últimos meses. Tá? Então um stopzinho aqui de 4,35, né? 4,35, e aí você pode pegar e projetar esse movimento aqui para cima, né? Ó, aqui, ó, como é o gráfico de 60 minutos, de novo, não uso o 618 como uma base, tá? de alvo, eu prefiro 100% da projeção. Tá? Então seria aí lá nos 14,22 a região do nível de entrada dos 13,30 até lá é um upside de 6,88 contra um stop de 4,35, então quase aí 2 para 1 em CSNA3, você consegue carregar aí 3, 4 vezes o tamanho do seu risco inicial, próximo alvo, região de 15,23 pelo diário, que seria a correção aí de todo esse movimento aqui, olha, desse primeiro movimento aqui ainda, olha, tirando um pouco ainda mais o zoom, né, o movimento no fundo, o movimento
de alta e estou enxergando tudo isso aqui como um processo de correção, tá? Um processo de correção, deixando aqui, olha, a formação de um novo fundo ascendente, então mais alto que esse aqui, e pode ser aí um pivô de retomada de alta para o curto prazo, indo indo em linha com o movimento ainda anterior, um pouco mais longo, tá? Então, tirando um pouco mais de zoom do gráfico, seria aí pegar uma correção desse movimento principal maior, e no curto prazo aqui, que seria um pivô aí de retomada desse possível movimento de alta, com bom upside, tendo em vista o tamanho do risco, e o espaço para o ativo se desenvolver, que ele pode vir até testar aqui a região dos 17,07, que é o topo principal. Tá? Então, dos 13,30 aqui, que seria o ponto de entrada até lá em cima, um upside de quase 30%. Tá? Então, também acho interessante CSNA3. E aí, para trade de contratendência, tá? Assim, como o risco é bem maior, se fosse para fazer alguma coisa de contratendência, ou ficaria de fora, ou optaria por algum setor que está bastante esticado, no caso de o imob, né, que é o imobiliário, que aí você tem a expectativa aí de... Você tem City 3, pode pensar em fazer um tradezinho de contratendência, você pode filtrar pelo gráfico de 60, stopzinho de 3,5, né, para tentar carregar aí até o fundo anterior, a 5,67. Tem MRV, também daria para tentar um contratendência, um stopzinho de 4%, né, para tentar levar até aqui embaixo, um upside de 9,87, que nada mais seria do que o papel vir fazer um processo de correção normal para o seu antigo nível de resistência, né, testar ele como suporte. Então você acaba pegando um movimento um pouco mais curto aí na contratendência. Então MRV também, e tem alguns outros ativos aí também, mas eu não vou comentar, que senão vai ficar muito extenso, e também é trade de contratendência, então também ter um pouco mais de cuidado, senão acabar entrando em tudo, o que nem é certo para se fazer, acabar aí tendo uma carteira desproporcional, um risco desproporcional com o momento de mercado agora, porque creio que a melhor oportunidade para se posicionar para swing trade, essas coisas, já foi o movimento, e agora é necessário um ponto de correção para a gente conseguir pegar umas relações de risco-retorno mais favorável do que tentar ficar buscando trade na contratendência. E porque trade de contratendência a gente sabe que o maior risco é de dar errado. Então tem horas também que no mercado é melhor você aguardar uma correção e ficar de fora para tentar pegar um novo movimento a favor da tendência, do que ficar queimando ficha e tomando muito stop em trade de contratendência, que acaba sendo desnecessário, tá? Então esse foi aí o nosso panorama da semana, tá, pessoal? Esses foram os ativos, espero poder estar ajudando vocês. Ótimos trades para todos e até a próxima. Dum, 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 dum.